Tapete de Agulhas, Lisley Nogueira. Projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, SECUT-AL, por meio do edital número 21/2024, Concurso de Criações Literárias Ruth Quintela. Todos os direitos reservados ao selo digital LAB 502. A distribuição das cópias eletrônicas do livro, sendo todo ou parte, é permitida. Porém, a utilização dos textos de modo diferente do formato apresentado precisará de autorização prévia da autora. Capa, foto interior e diagramação, Lisley Nogueira. Apresentação, Guilherme Ramos. Esforcemo-nos por entrar na morte com os olhos abertos. Marguerite Yourcenar. Aos meus amigos. A apresentação de Sangue e Sombras. Setembro de 2022. Lisley simpatiza com sangue e sombras. Flerta com a morte e pavimenta com palavras essa estrada inevitável. Fria é a chama que acende entre as páginas, ainda assim escuras, cheias de vazios existenciais, tornando a leitura turva e tenebrosa. Se você tem restrição às verdades da humanidade e da crueldade em seus diversos graus, pare agora mesmo. Procure leituras mais amenas. Seu lugar não é aqui. Não que o conteúdo deste livro seja totalmente indigesto, mas apresenta um mundo real o suficiente para embrulhar um ou outro estômago mais fraco, abalar uma ou duas mentes mais frágeis. Do contrário, se você é trevoso, atraído por cenas perturbadoras, sanguinolentas, capazes de roubar o ar do leitor mais incauto, pare também. A autora não precisa chegar a tanto. Suas histórias, e aqui temos apenas 8, devem apenas ser lidas, degustadas com calma, digeridas com parcimônia, pois povoam um mundo igual ao nosso, mais explícito. Pior, então. Sabe aquele universo que escondemos em nossos silêncios? Que não contamos a ninguém? Que desejamos esconder até mesmo de nós, como se fosse possível? E, não o sendo, o reproduzamos automaticamente em nossos cotidianos num outro segredo egoísta, quando nem mais Deus se importa? Pois vire a página, conheça mães, filhas, cães, crianças, pais, filhos, gente sã, gente doente, fome, sede, gente descrente, descaso, culpa, violência, cansaço, racismo, prostituição, porque viver dói. E talvez seja esse o verdadeiro alerta de que ainda respiramos. Guilherme de Miranda Ramos, escritor e compositor. Simbiótica. A mãe segurava um livro enfadonho, enquanto a sua outra mão ossuda fazia do cafuné um desconforto. Afagava os cabelos da filha e assim via o tempo, lento e dolorido. Depois do livro, hora da medicação. Tome, meu amor, engula, disse a mãe. 2 gotas após o jantar e 1 hora depois a filha dormia como uma criança. Na verdade, era uma criança num corpo de adulto, pois a doença a fez permanecer assim, como se tivesse 4 ou 5 anos de idade. A mãe, já idosa, passava boa parte da madrugada lembrando-se do passado, da casa cheia, dos jantares, das roupas caras, das amigas socialites engolindo suas próprias línguas, enquanto grasnavam as custas de suas plásticas mal feitas. Lembrava-se do marido,
que a abandonara assim que soube do diagnóstico da filha. Foi viver com outra mulher na Espanha. Deixou-lhe a pequena fortuna como compensação. Essa foi gasta com médicos, remédios, enfermeiros, padres, novenas, nada curou a menina. Transtorno mental, comportamento agressivo. Venha, meu amor, hora do banho. A filha gritava, corria nua pela casa, enquanto a mãe, com toda a paciência, tentava acalmá-la ao som do grupo Roupa Nova, sua banda preferida. Almoçavam, ouviam um rádio e faziam tudo juntas. Vamos rezar, meu amor. Com o terço na mão, a filha tagarelava um mantra qualquer, enquanto a mãe pedia por semanas de paz. Num dia ordinário, a filha pediu colo. Aquele corpo grande, pesado, de cabelos ruivos, olhar perdido e saliva excessiva. Mas quando a mãe baixou a guarda, levou uma mordida no seio esquerdo. A mãe conteve o choro enquanto a filha gargalhava, incessante e irracional. Amor e ódio na mesma proporção. A mãe vivia em função da filha e, aos poucos, foram se isolando das pessoas, do mundo. Mais 2 gotas, filha. Tome e beba tudo. Mamãe, vamos ver quem dorme primeiro? Todos os dias a mesma rotina. Uma velha e uma adulta, que no fim das contas teria sempre pouca idade. Os ossos doloridos já não disfarçavam o cansaço. 2 gotas após o jantar, e a filha demorava cada vez mais a pegar no sono. Mamãe, quero ver o trem azul. Hoje não, meu bem. Vamos ver quem dorme primeiro? Sou eu, mamãe. A mãe apagou as luzes e esperou a filha dar seu primeiro ronco. Desceu as escadas em direção ao gazebo. Sentia dores nas costas, nas mãos, mas era a melhor hora do dia. Adorava reconhecer seu passado em cada cômodo da antiga mansão. Enquanto admirava suas hortênsias, ouviu um baque, seguido de um grito que lhe atravessou o peito. Diante do susto, esqueceu as dores e caminhou o mais rápido que pôde até ver a filha caída entre as almofadas na sala principal. Mamãe, eu sei voar! A velha não conseguiu esboçar a reação. Aonde você vai, mamãe? Levante, vou buscar o chá, já que você está acordada. Mas que inferno! Foi até a cozinha. 25 gotas para cada copo. Água, açúcar. Tome, beba logo. Quero a xícara amarela, mamãe. Vá logo, sem conversa. Beba. Está docinho, mamãe. Está, a mãe disse. Vamos ver quem morre primeiro, pensou. Georgina. O som de 2 ou 3 notas agradáveis quando a porta abria avisava a chegada de mais clientes. O café bistrô era o lugar da vez. Decorado com móveis em couro e almofadas suntuosas, tinha uma penumbra elegante, de maneira que era quase possível ver o próprio reflexo nas luminárias. O movimento era imenso, principalmente na alta temporada, e parecia até que, numa cidade como aquela, tomar café era a receita para manter o sorriso no rosto. Parte do sucesso do bistrô era a Georgina, que esbanjava paciência e simpatia, e conseguia boas gorjetas por conta disso. Vez ou outra arriscava um portunhol, decorou em inglês as sobremesas do cardápio e algumas sugestões de café, só para atender melhor quem fosse por lá pela primeira vez. Nesse dia, já no fim da tarde, entrou um casal jovem, bronzeado. Todos repararam em sua imponência e ar altivo, enquanto sentavam discretamente em uma das mesas com vista para o terraço. O ambiente era mesmo acolhedor, com todas aquelas referências sobre cinema e música. O casal praticamente sussurrou para fazer o pedido, o que quase obrigou Georgina a adivinhar o que eles queriam. Ainda assim, a garçonete os atendeu com um sorriso e as melhores opções da casa. Massa, vinho, doce, café, pareciam à vontade com aquele universo, com aqueles preços.
A mulher, inexpressiva, totalmente indiferente a tudo. O homem, não menos indiferente, ainda conseguiu esboçar um sorriso no momento em que Georgina substituía os pratos, os copos. O homem assumiu as falas e também a conta. Do outro lado da sala, Georgina pensava em como a vida podia ser rude. Pouca empatia, tanto azedume, polidos com dinheiro. Para a garçonete, aquele casal não engordaria nem se enchesse a boca de açúcar o dia inteiro. O homem pôs algumas cédulas dentro do envelope que tinha as cores do café bistrô, mais uma excentricidade daquele lugar. Ele escreveu alguma coisa e colocou junto com o dinheiro. A garçonete aguardava a gorjeta com ansiedade, mas disfarçava, olhando para os calos na mão direita. Georgina pegou o envelope, agradeceu ao casal, parabenizou os jovens pela escolha, enfim, agiu como alguém que domina o seu ofício. O casal, por sua vez, não fez nenhum esforço para retribuir a cordialidade. A garçonete dirigiu-se ao caixa para receber o trocadinho da vez. Abriu discretamente o envelope e viu por cima das cédulas, no verso do cupom fiscal, a frase: "Não dou gorjeta a uma garçonete negra." Amarelo. A chuva era tanta que o bairro parecia um rio. Os carros, tortos, barcos, escorriam em fila e um cachorro acostumado, molhado, no outro lado da pista. Cada carro que passava remava uns litros d'água sobre ele, mas o cachorro queria atravessar a rua para alcançar a marquise. A patinha pisava no asfalto. Eu torcia para chegar a minha vez, já que eu pararia a rua inteira para ele passar. Sou louca por cachorro, mesmo os que sabem se virar. Naquela manhã, tudo era muito lento, as pessoas também. Eu dei sinal de luz e, se ele olhasse, entenderia. Mas lutava e tinha pressa, parecia destemido. Era amarelo e o pelo não o aquecia o suficiente. A patinha novamente na pista, quando outro carro acelerou para não perder o sinal verde. Ele se encolheu rápido, assim como o meu coração, concentrado naquela distância entre ajudar e estar em atraso. A vida nem sempre amanhece. Dar esse aperto no peito, querer fazer algo e não poder, nunca estar no tempo certo, tentar entender por que ela nos empurra para a enxurrada e faz com que a gente atravesse a rua às pressas. O cachorro amarelo estava acostumado. Ele não tinha o nosso medo, aquele de confiar em alguém. Esse medo pede calma na tempestade, mas ele não me esperou, assim como o tempo não espera ninguém. Deu 2 ou 3 passos despreparados até que o carro de algum náufrago viu o sinal verde novamente e não fez o que eu queria fazer. Ouvi um gemido agudo, intermitente, doído. Minhas coxas imóveis sob o volante, inertes com o que acontecia do lado de fora. Ninguém se incomodou. Estiquei o pescoço, mas não vi nada amarelo embaixo da marquise. A água, quase na altura dos pneus, no momento em que eu mesma pedi para não ver o amarelo-vermelho grito descendo por algum bueiro. Havia uma culpa falando por mim, como se buzinar baixinho fosse mudar o curso de algum rio, ou daquele cachorro, amarelo e acostumado, como a vida amarela e acostumada às culpas e às desculpas que nos lavam em enxurradas e nos atrasam. Santiana. Passei a semana inteira subindo e descendo a ladeira do morro por Madalena. Estudava pela manhã e era só chegar em casa para a mãe chamar o tempo todo. Santiana, traga água! Santiana, vá na deusa, buscar a tinta de cabelo. Santiana, vá comprar verdura e diga a seu Dino que anote. Eu fazia tudo rápido para sobrar tempo para o dever de casa. Eu gostava da escola, só não gostava da Dora. À tarde, a mãe passava o café, enquanto Madalena andava pela sala de salto alto, para frente e para trás, como via na TV. Falava com chinelo e imitava um monte de gente.
queria ser atriz. Madalena era bonita, tinha olho verde, sabia cantar. Era boa comigo, mas às vezes não. Eu com 10 anos e ela 15. Só ela podia descer as escadas, quintas à noite. A mãe não me deixava sair do quarto. Dizia que era coisa de adulto. Isso me dava muita raiva. Eu ouvia aquelas vozes estranhas, barulho de prato, de cadeira arrastando, e ficava tão cansada de me imaginar chegando na festa com a saia verde que o tio Jorge deu a Madalena e todo mundo me aplaudindo porque eu estava linda como a mãe. Ele mesmo adormecia. Acordava com o sol esquentando meu braço. Descia atrás de brigadeiro ou bolo, mas nunca tinha nada para mim. No sábado, teve pagode na Dona Mércia. O tio mandou a mãe me levar. Madalena me olhou feio. Eu nem queria ir, mas a mãe fazia os gostos dele. Uma vez, o tio trouxe um tênis para Madalena, um relógio para a mãe e uma boneca para mim. Era coisa cara lá do centro. Tio Jorge podia comprar no centro. Eu ouvi uma vez na venda que ele tinha 2 filhas. Nesse dia, Dona Mércia se benzeu me olhando. Tomara que essa não puxe a mãe, virou a cara e saiu. Mas lá no pagode me deu coxinha e guaraná. Ela era boa comigo, mas às vezes não. Eu nem gostava de pagode, gostava de funk. Só queria ir para casa. Madalena rodopiava na frente do tio Jorge. Todo mundo aplaudia só porque ela usava saia verde. Se não fosse isso, eu dançava melhor que ela. A mãe fritava pastel naquele calor. Tio Jorge voltou com a gente para casa. Mãe fez suco e mandou Madalena comprar pão. Tio Jorge disse que ia junto, mas quando eu pedi para ir, ele mudou de ideia. Pegou o celular, pediu pizza. Tio Jorge podia comprar pizza. Ele era bom comigo, às vezes não. Como na vez em que eu dei uma surra na Dora, porque ela perguntou se eu era filha de rapariga. Falei que era filha da Cida e parti para cima dela, enquanto as outras riam de mim. Eu voltei da escola toda rasgada e a diretora mandou chamar a mãe. O tio Jorge passou uma semana sem ir lá em casa. Mãe ficou nervosa. Me pôs de castigo, me trancou 2 vezes. Só falou comigo direito quando o tio apareceu. Depois, Madalena me disse que Dora era filha dele, mas se eu abrisse a boca, ela me matava. Madalena não era minha irmã de verdade, e a mãe dizia para eu não confiar em ninguém. Cida também não era minha mãe de verdade. Vez ou outra, fala que nem o diabo me quis, aí eu fiquei na porta dela. Na quarta, cheguei cansada da escola, porque depois da aula, mãe mandou entregar um pacote na rua de cima. Ninguém podia ver o bagulho. Escondi na frente do umbigo para não perder. Na subida, o chinelo me deu 2 bolhas no pé. Mesmo assim, fui depressa, porque tinha medo do Léo Bituca. Madalena nunca ia entregar pacote para não queimar a cara no sol. Tio Jorge brigava e dizia que ela ficava mais bonita sem pegar sol. Fiz a entrega e voltei correndo. Uma bolha estourou, a outra sangrou. Cheguei em casa sem conseguir falar direito. Mãe pegou o dinheiro e me mandou para o quarto. Cochilei. Acordei já no escuro com dor de cabeça. Chamei a mãe, ninguém respondeu. Madalena não estava na cama. Fui até a cozinha me apoiando nas paredes para não vomitar no chão, porque eu não queria limpar nada. Quando acendi a luz, eu vi o tio Jorge sacudir Madalena, que voou como uma rã, mas caiu de pé. Não sei o que ela estava fazendo no colo dele, mas depois disso só lembro que vomitei e tudo apagou de vez. Fiquei em casa no outro dia. Mãe trouxe biscoito, escovou meu cabelo, mandou Madalena comprar verdura, limpar a casa e ela toda calada. À noite fui pro quarto porque a festa já tinha começado. Sentei no chão para fazer o dever e larguei tudo quando vi a saia verde embaixo da cama. Calcei a sandália de Madalena e corri pro espelho. Andei para frente e para trás como via na TV. Eu também tenho olhos verdes. Procurei no gavetão a caixa de esmaltes para usar um roxo. Mãe nunca ia saber. Foi bem na hora em que alguém destrancou a porta. Tremi de susto. Derrubei os esmaltes no chão. Vi que a luz do corredor estava acesa. Fui bem devagar e pus a cara na porta. Era Madalena. Ela sentada no primeiro degrau da escada. Fui bem na ponta dos pés e quando cheguei perto, vi que ela tinha a cara borrada de choro.
Da escada, dava para ouvir um barulho grande na sala, gargalhadas, cheiro forte de menta. Quando me viu com a roupa dela, Madalena sorriu sem vontade. Pensei que ia me bater, mas levantou calma, beijou meu rosto e disse que a mãe estava me chamando lá embaixo. Desci 2 degraus, depois mais 2. Vi a mãe. Olhei para trás. Madalena me aplaudia. Curral de sangue. Todos os dias, na hora do almoço, ele ouvia essa mesma música, uma voz vadia que incomodava. Era bom quando o cheiro do galeto assado umedecia as entranhas, e só por isso valia a tortura. As 2 tiazonas olhavam ele de perto, uma com cara de dó, outra com cara de nojo. Ainda assim, ele sempre ficava na calçada, esperando um pedaço de frango voar para cima dele. O galego nasceu na rua. A mãe pulguenta o pôs na vala e ele saiu de banda, serpenteando até desembocar aqui, no curral de sangue. Caixote velho, marquise rachada, carinho é tapa no couro, chute nos olhos, ferida nas ancas. Comida aqui é isso: osso, langanho, pelanca, óleo queimado, resto de marmita dos caras da obra, ou das que se roubam por aí. Nesse reino tem de tudo, e eu bem que vejo. Assim como ele viu quando jogaram o lixo da casa das tiazonas. Elas tinham um cheiro de estrago, de azedo, de sovaco, de bafo. Galego sempre murchava as orelhas quando elas passavam. Nessas horas, ninguém merecia ter faro. Galego era a parte do lugar. Sabia a hora do rapa, quem corria, quem se escondia, quem apanhava. Sabia até quem era o dono da sirene, o polícia que o atropelou uma vez. O fardado tinha um esquema com o ruivo. Faz parte, tudo era vizinhança. À noite, a chapa esfriava e o galego palmeava o terreiro todo antes de dormir. Ciscava a areia para puxar a quentura no buraco. Rodopiava, mas não ficava tonto. Polia as unhas na terra seca, esquentava os cascos e o focinho na poeira. Fuçava o lixo a essa hora, porque a concorrência era menor. Estava de olho no saco escuro da casa amarela desde o começo da noite. A língua pingava, ele coçava as costelas, balançava a cabeça para todo lado, abanava o rabo e sempre começava pelas sacolas boas de rasgar. Dava para ver o que tinha dentro. Eu achava engraçado esse jeito dele. Galego revirava tudo com cuidado, para não acordar os passas e também para não perder pedaço de si, em tampa de lata de sardinha ou caco de vidro. Escavacou até encontrar o saco escuro. A tiazona havia jogado de um jeito que deu para ver que era coisa mole. Talvez restos do assado. Dizem que animal não tem alma, mas tem coisa no galego. Do contrário, não tinha perdido a fome com aquele cheiro de esgoto embrulhado para a viagem. Com um saco na boca, procurou uma vala por perto para jogar córrego abaixo, como a pulguenta da mãe fez um dia. Galego acelerou o passo e apertou a mordida ladrilho acima para algum humano ver. Ciscou na casa da tiazona, mas ninguém apareceu. Abocanhou o saco novamente e riscou as patas por quase um quarteirão. Foi em quase todas as casas. Ninguém para ver aquilo. O fato é que não se deve dar conversa de madrugada em curral de sangue. Casa para quem é de casa. Rua para quem é da rua. Tem os da vala também, como eu e o galego. A vala é isso: azar, azar, lapada, azar, lapada, um segundo de sorte, um suspiro e quem sabe uma morte breve. As tiazonas dormindo e ainda dizem que animal não tem alma. Se não tivesse, Galego nem estaria na calçada com a baba escorrendo de tanto lamber e limpar os braços, dedos pequenos, a cabeça careca, a barriga machucada do bebê. Galego fungando, para manter quente o resto de choro e para que o bebê não parasse de se mexer.
Severo. Ele vivia como se não quisesse viver. Acordava quase sempre com o jeito de lixo virado. Rezava algumas vezes. Depois, um gole de cachaça para entorpecer a ideia de conviver consigo, mesmo que por algumas horas. Sua descrença tinha raízes profundas, um casamento fodido e os pés estragados pelo lugar onde nasceu. Saiu do sertão e com isso só mudou de desgraça, pois a moeda da favela não é a água, é a vida. Já havia morrido há tempos, na verdade, mas enterrar-se, deixando 2 filhos pequenos e uma mulher com derrame, era a certeza de pagar os pecados em algum lugar muito pior que o inferno. Quase não falava, não era letrado, mas na sua pouca história, pensar em suicídio não era coisa de homem. Passou fome, deu dinheiro a quem já tinha. Trabalhava para pagar remédio e cachaça. O tempo passando e ele parou de rezar. Sobrou a revolta e uma conta na venda. O pensamento em acabar com aquilo tomava conta do corpo inteiro, como doença que não se pode mais curar. Um homem bom no passado. Hoje, enxergava-se como bicho. Andava às voltas por não ter trabalho. Tentou em todo canto. Qualquer coisa para não ver a mulher definhando e o gêmeo chorando. Gastava a madrugada se enganando até o álcool sair na urina. Queria um casulo maior ou um caixão. Gritou calado até o desespero tomar as rédeas. Escolheu um dia próximo, esperou o galo cantar, saiu de casa cortando o esgoto até chegar à venda. Tentou negociar um serviço de pintor em troca da boia do dia. Voltou com uma lata de leite, uma de sardinha, 4 pães, água sanitária e a cachaça da vez. Suava desfazendo a sacola. Água no fogo para 2 mamadeiras. O choro dos gêmeos. Aquele azedo na alma. Olhou para a mulher e só viu sombra. Mal se mexia, não falava. Tudo nela era roxo esverdeado, cadáver que não apodrecia. Fez o leite para os gêmeos, tomou metade da cachaça, amassou 2 pães com a sardinha e o óleo da lata para a mulher, e em 3 copos, uma boa dose de água sanitária. Não pensou em matar, pensou em salvar. Pensou em dar asas a 3 corpos. Pensou em quem merecia ficar. Pensou em ir sozinho. Pensou em ir primeiro. Não pensou no fato de viver no lugar onde o sol não queima. Lá, quem te alisa é a dor. Não pensou no dia seguinte. 2 crianças e uma mulher em estado grave. Queimadas, porém sobrevivendo. Do outro lado da cidade, um estranho, conhecido como Severo, agarrado a uma sacola de plástico, linchado, até ausentar-se de si. Concurso de beleza. Correria habitual nos bastidores. Câmeras, fotógrafos, concorrentes ansiosos e, com isso, a lista de itens de beleza só aumentava. Modelador de cachos, brilho para cabelo, spray, clareador para os dentes, pentes e escovas de todos os tamanhos, chapinha, secadores, hidratantes, águas termais, maquiagem, esmaltes, toalhas, máscaras para pés e mãos e gente para aplicar tudo aquilo em uma só pessoa. Seria a 4ª ou 5ª performance do concurso, mas era sempre como se fosse a primeira. A mãe, no celular, tentando convencer o cenógrafo de que verde não era uma boa cor para sua miss e não combinava nada com a roupa dos bailarinos. A menina não se alimentava desde o café da manhã, mas aprendeu logo cedo a não reclamar. Puxa a barriga, assim vai sair melhor nas fotos, dizia a mãe. Seu lado bom é o direito. Vê se lembra de pôr a mão na cintura. Pé sobre pé, sorria! A menina, cada vez mais curvada, abraçava a barriga com firmeza e cerrava os olhos, já com os cílios postiços, enquanto tentava se distanciar do secador fumaçando suas orelhas.
O escovista finalizava com bastante spray enquanto ela tentava coçar o nariz por conta da ardência. A manicure se imprensava do lado esquerdo e a maquiadora aplicava o blush na bochecha direita. A menina sentava em S na cadeira para deixá-los trabalhar. Os bracinhos esticados para não borrar os dedos, e entre uma mecha e outra piscava bastante, pois percebeu que o peso dos cílios postiços a fazia lacrimejar, o que aliviava a ardência no nariz. Seu número era sapatear um jazz Charleston. Mãe, por que eu tenho que esmaltar as unhas dos pés se os sapatos são fechados? A mãe empurrava o ar com a mão, pedindo para que se apressasse. A TV local faria uma live com as finalistas. Vocês entram em 10 minutos, disse o assistente de produção. A mãe fez o escovista retocar as últimas mechas com spray, pois queria ondas de 2 a 3 centímetros. Assim, o look anos 30 ficaria mais natural. A menina estendia a mão para alcançar o copo de suco, não como se fosse pegá-lo, mas para ver as unhas pintadas com o rosa millennium. Mãe, me dá aqui, tô morrendo de sede. O correto é estou morrendo de sede. Estou morrendo de sede, entendeu? Nenhum juiz valoriza esse tipo de linguagem. A mãe retrucava. Mãe, é sério, eu tô com sede. Nada disso, mocinha. Líquido só quando você descer daquele palco com o prêmio. A última palavra. Morri pelo menos umas 3 vezes de ontem para hoje. Enfurnado na emergência cardiológica, onde o plantão é no mínimo bem longo. Não é a minha ala favorita, mas pelo menos é setor fechado e não temos pacientes amontoados pelos corredores. Misael já agonizava desde as 7 da manhã, quando assumiu o prontuário e a rotina. O garoto vinha da Mata do Rolo, 17 anos, baixa estatura e um coração que não dava conta do corpo que tinha. Estava acompanhado pelo pai, João Emílio, que há 40 dias não voltava para casa por conta da crise do filho. João Emílio capinava cana-de-açúcar e, na baixa estação, mandava Misael para São Luís do Quitunde. Ele ficava sob os cuidados da tia, enquanto João fazia um bico na fábrica de queijo. A assistente social concordou que as refeições de João fossem feitas na própria enfermaria, já que Misael piorava quando se via sem ele por perto. Misael usava uma máscara própria para ajudar na respiração, que praticamente cobria seu rosto inteiro. Balbuciava qualquer coisa enquanto segurava a mão do pai. João aproximava o ouvido para entender, mas a fraqueza era tanta que na segunda vez o menino desmaiou. Corre médico, enfermeiro, auxiliar, tira a máscara, mede pulso, traz oxímetro, desfibrilador, chama o maqueiro urgente, pois parece que o menino precisa ser entubado. Os outros pacientes permaneciam em silêncio como quem respeita aquela agonia. João, no pé da cama, suou de desespero, até o momento em que estabilizaram o filho. Ninguém da família aparecia para dividir as horas com ele. No prontuário só constava informação sobre pai e mãe. João adotou a cadeira ao lado do leito, fez dela raiz. O setor fechado não deixa a gente ver se é dia ou noite, mas aquele pai não dormia. E amor também se prova com esse nível de vigilância. Só largava a mão do menino na hora da medicação. A equipe, apesar de cuidar de todos com esmero, não tinha muita esperança sobre o caso, e para nós era questão de horas. A madrugada seguia tranquila, e era possível ouvir a oscilação das máquinas de monitoramento e o cansaço de João cada vez que ele estirava as pernas, como se quisesse fazer o corpo desistir do sono. Eu, a médica, 2 enfermeiros e a farmacêutica revezávamos o intervalo, rezando para que o plantão terminasse logo. Eu rezando com mais força, já que meu plantão seria de 36 horas. Seu João, quer um cafezinho? Perguntei. Ele aceitou com constrangimento, como se não merecesse, mas aproveitei a paz dos minutos para distraí-lo um pouco. Tá com saudade de casa, seu João? Tá aqui há muitos dias, não é? Tem nada em casa não, doutora. Sinto falta do cuscuz, que aqui não tem.
Mas se eu estivesse em casa, ia querer estar aqui com o Misa. Desde novo que é doente. A mãe não quis saber dele. Eu ouvi por alto a história dos dois. Nasceram gêmeos, Misael e Miguel. A mãe, dependente química por um bom tempo, tentou abortar e não deu certo. 30 anos mais nova que João Emílio. Miguel, nato e morto. Na enfermaria, a gente acaba sabendo, mesmo sem querer. Ainda assim, eu conversava para que, pelo menos, aquele café fosse só dele. Mas o senhor tem outros filhos? Tem quem lhe ajude com Misael? Tenho idade de avô, doutora. O menino ocupou meu tempo e meu sossego. Só peço a Nossa Senhora a saúde dele, para eu pisar de novo na roça antes que o sol seque tudo. Mais uns 10 minutos e o apito do monitor fez a equipe correr novamente. Misael contraía os braços e a barriga cítrica travava o pulmão. Estava ofegante a ponto de embaçar a máscara. O pescoço, enrijecido, sacudia a cabeça para trás. João atravessou-se na frente da enfermeira, segurou a mão do filho com força. Eram 4 pessoas contendo a crise respiratória. Injetável, soro, a respiração fazia a barriga pulsar e isso servia como um medidor de vida para quem não entendia o que estava acontecendo. Enquanto a equipe trabalhava, João ordenava como pai: "Tem calma, filho, tem calma." A médica chamou João no canto. "Estamos fazendo o possível, mas o prognóstico é reservado." João só entendeu que a noite estava doída demais. 6 da manhã e minha 23ª hora de trabalho. Eu deveria escrever um relatório sinalizando as intercorrências da noite, algumas menos complicadas, e a de Misael. Minha vontade era deixar tudo sobre a mesa e sair. Porém, teria mais 12 horas pela frente, eu e a equipe que chegaria às 7. A copeira fez barulho ao arrastar o carrinho com as bandejas. O cheiro de papa me deu enjoo, um misto de cansaço e desesperança. Distribuiu-se o de jejum leito por leito. Alguns estavam em dieta zero, como o Misael. João continuava sentado na cadeira, vigilante, mas visivelmente esgotado. "Banana cozida ou inhame, senhor?" João riscava a bandeja, separando em partes diferentes o inhame e os ovos mexidos. "Me dá inhame, pai." Misael falava por dentro da máscara, o que fazia aumentar a frequência cardíaca no monitor. "Pode não, Misa." O pai engolia sem sentir o gosto. A angústia tira o gosto das coisas. Uma auxiliar de enfermagem trabalhava também como cuidadora. A equipe se dispôs a fazer uma cota para que ela ficasse exclusivamente com Misael quando não fosse plantão da sua escala, para que João pudesse ir em casa, tomar um banho e dormir um pouco. "Ele só tem eu no mundo, diga a moça que não carece não, doutora." Inhame. Foi a palavra que entendi na hora que o monitor disparou. Misael puxou o ar, arregalou os olhos, convulsionou. João afastou-se com bandeja e tudo, mas não a ponto de perder o filho de vista. "Fecha, fecha!" O auxiliar fechava as cortinas às pressas para isolar o leito e evitar que os demais pacientes ficassem agitados vendo os procedimentos da emergência. Do lado de fora, João permanecia sentado e alisava o peito. Do lado de fora, ouvia um resto da voz de Misael: "Inhame, pai! Bora, pai! Inhame, pai!" João soltou um grito agudo. O susto gerou comoção entre pacientes e acompanhantes. Luzes, fios, monitores. Abriram a cortina ainda enquanto tentavam ressuscitar Misael. João, por sua vez, caído da própria altura, estava esticado no chão. Massagem cardíaca, pulso, respiração já não respondia aos sinais vitais. A médica atestava o óbito. 8 horas e 42 minutos. Infarto fulminante. "Doutora, doutora!" A enfermeira segurava o ombro de Misael, enquanto o monitor se arrastava até estabilizar por completo. 8h57. Misael, com a máscara de oxigênio visando o teto, não buscou a cadeira onde João sentava. Lento por sedação, estirava a mão, buscando novamente a presença do pai.
Nunca soube se alguém viu. Com a ladeira bem livre e apenas o semáforo lá na frente, não havia porquê o motoqueiro vir em zigue-zague perseguindo o cachorro que tentava sobreviver até o outro lado da pista. Como qualquer ser humano de boa índole, poderia ter passado direto, mas não. Se aproximou do meu carro de tal jeito que vi meu reflexo no seu capacete. Parecia um ato de deboche ou um aviso. Acelerou e o ronco do motor assustaria quem passasse na calçada. No ímpeto ardiloso, estendeu a perna esquerda somente para mirar nas costelas do cachorro que foi jogado mais adiante. Seguiu na minha frente, até que paramos enfileirados no semáforo, aguardando a contagem infinita. 22, 21, meu coração acelerado, olhei pelo retrovisor. 20, 19, o cachorro mancando, ganindo. 18, 17, 16, 15, 14, o ódio me fazendo suar pelas mãos. 13, 12, 11, o motoqueiro parado na minha frente. 10, 9, 8, 7, a minha mão no freio de mão. 6, 5, 4, meu pé no acelerador. 3, 2, sinal verde. Os pneus cantaram gloriosos, justiceiros, por tempo suficiente. Ouvi dizer que a ambulância chegou bem rápido. Que pena. Tapete de agulhas, Lisley Nogueira. Ficha técnica. Texto e narração, Lisley Nogueira. Contos, Guilherme Ramos. Apresentação. Trilha sonora, Guilherme Ramos. Produção, Intermídia Estúdio de Criação. Realização, Lisley Nogueira. Todos os direitos reservados ao selo digital Lab 502. A distribuição das cópias eletrônicas do livro, sendo todo ou parte, é permitida. Porém, a utilização dos textos de modo diferente do formato apresentado precisará de autorização prévia da autora. Projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PENAB, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, SECUT-AL, por meio do edital número 21/2024, Concurso de Criações Literárias Ruth Quintela.